Eu não sei se você já sentiu isso, mas parece que todo mundo da nossa idade já tem um propósito, uma direção, uma carreira profissional em que é apaixonado. E às vezes você só tá tentando entender o seu caminho. Parece que você foi o único que não encontrou o seu caminho e todo o restante conseguiu. Não é estranho quando a gente se sente assim? Mas eu percebo que não se trata apenas de uma crise de idade, simplesmente por ter 20 anos. Mas é uma crise de identidade. Porque, gente, nesse mundo a gente ouve muita coisa. Que você pode ser tudo e que ao mesmo tempo você está atrasado para tudo. Ao mesmo tempo em que existem muitas possibilidades, você pode ser tudo, né? Eles dizem que a gente pode ser tudo, ao mesmo tempo a gente se sente atrasado. Eu tava vendo esses dias um podcast, né? Era um corte de um podcast que um menino de 12 anos simplesmente ele já fazia investimento na bolsa de valores, ele já tinha muito dinheiro assim na conta, então ele já estava assim preparado para a vida. E teve outro que eu fiquei, gente, né, realmente parece que tem que ser desse jeito. Eu acho que foi hoje ou foi ontem que eu vi esse menino em uma reportagem. Simplesmente, ele tem 12 anos, acho que você deve ter visto. Ele tem 12 anos e ele já estuda pro Enem. Porque, gente, ele fala, gente, uma prova difícil, as pessoas sofrem tanto, eu já vou me preparar com 12 anos para a prova do Enem, que vai fazer o quê? Com 16, 17 anos. E eu vi um comentário nesse vídeo que eu achei muito interessante, né? Que as pessoas se preparam para se adequarem, as pessoas se adequam a uma sociedade doente. E faz muito sentido, né? É onde a criatividade já não tem mais lugar. É muito sobre o dinheiro, é muito sobre os status, a fama. Por exemplo, a profissão de professor, que é uma profissão tão linda, tão importante, mas se você fala, você tá aí, você vai escolher qual é a sua faculdade, qual é a sua profissão. Aí você escolhe, eu quero ser professor. A primeira coisa que eles falam é, tá, mas essa profissão não dá dinheiro. Ah, então você é artista, você é um pintor. Não, mas isso não faz sentido, isso não vai te levar a lugar nenhum, sabe? E a crise dos 20 anos é muito sobre entender quem você é. Mas mais do que isso, é qual o propósito de Deus para a sua vida. O que realmente é importante. O que realmente tem que ocupar o seu coração, os seus esforços. O que Deus tem para sua vida. Quando a gente pensa na história de Davi, a gente vê que Deus ungiu Davi. Davi ainda era um jovem, Davi era muito novo, mas Deus deu uma promessa para ele, mesmo quando não havia sentido. Davi, vamos dizer assim, Davi não era ninguém, né? Davi não tinha características físicas que as pessoas olhassem para ele e falassem, não, esse daí é um rei. Ao contrário de seus irmãos. Seus irmãos tinham, mas ele não. Mas olha só, gente, daqui até Davi chegar aqui, foram muitas guerras, foram muitas dificuldades. Teve Saul que se levantou contra ele. Então, assim, a crise dos 20 anos é entender o que é o sucesso. O que significa sucesso? Pra gente, o sucesso é diferente do que as pessoas do mundo podem pensar. Então, o amor é diferente, a ideia de casamento é diferente, a ideia da maternidade é diferente. E a ideia de propósito, de identidade é diferente, porque não se define no que eu faço. Se eu me formar como enfermeira, como médica, como assistente social, não é isso que eu sou. A Bíblia diz quem eu sou. A Bíblia diz o que é sucesso, né? E o que é sucesso? A Bíblia, ela inverte, ela fala, se você quer ser o maior, seja o menor. Isso pode não fazer sentido para muita gente. Mas quando a gente chega nessa idade de 20 anos, eu vou falar a verdade para você. É muita pressão. Porque é como se você saiu da escola, o ano que você saiu da escola, gente, já é um ano super difícil. Porque é o ano em que parece que todos os dias você se sente. Você sente que você não tá fazendo alguma coisa certa. Você sente. E você não sabe o que fazer. Porque existem muitas coisas para você estudar. Existem. Pode ser Enem, pode ser um vestibular, pode ser um concurso, pode ser você se formar na faculdade. Não sei, existem muitas possibilidades. E às vezes a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. E também não é assim, sabe? Deus permite que a gente passe por tudo isso pra gente também entender que não é assim. Não é tão simples assim. Não é com um clique. A vida não é com
Um clique. Se você tem um propósito na sua vida, você aí que tá saindo da escola, creio que você desde criança ou agora você tem um emprego dos sonhos, saiba que existem processos e que muitas vezes há renúncias, que estudar é difícil, que estudar muitas vezes é solitário, que muitas vezes as pessoas não entendem que você tá tentando, que você tá se esforçando, porque você é fechado no seu quarto estudando, ninguém tá vendo, né? E muitas vezes as pessoas só consideram aquilo que elas veem. Mas entenda que nada pode roubar o lugar do Senhor no seu coração. Isso também é muito importante. Nem o mundo, nem o dinheiro, nem as riquezas desse mundo, esse não é o mais importante. Então, saiba que quem você é e o que você vai ser, a forma que vai ser, tudo está no controle de Deus e nada foge do controle dele. Você não depende da aprovação das pessoas, dos seus amigos, que muitas vezes seus amigos conseguiram algo que você ainda não conseguiu. E tudo bem, porque nós somos diferentes, né? Da mesma forma que nós somos diferentes, a gente também não pode querer fazer todas as coisas. Você não pode querer ser tudo. Isso vale para trabalho, isso vale para igreja. Eu tava até na minha igreja e foi minha irmã que foi no na reunião das irmãs, do conjunto de irmãs, que eu sou do conjunto das irmãs, e ela falou sobre os membros do corpo, que a gente não pode ser tudo, e eu achei muito interessante, é verdade. Eu tenho a minha função, e eu exerço a minha função que Deus me deu, pode ser servir na recepção, pode ser cantar, pode ser muitas coisas. Mas Deus chamou o outro irmão para desempenhar a função dele. Então, às vezes eu olho pro irmão e falo, nossa, mas a dele é mais legal, né? E aí ele pode olhar para mim e falar, nossa, mas a da Gabi é mais legal. E não, Deus chamou a gente para fazer coisas diferentes. Se você tiver essa visão do que o do outro é mais legal, às vezes o do outro sempre vai ser mais legal, o seu nunca vai ser bom. Tá entendendo? Porque eu tava conversando com uma amiga e eu achei muito interessante o que ela falou. Ela gosta muito de fazer bolo, né? E a gente falou assim, amiga, por que você não abre uma loja de bolo, não investe nisso? E ela falou, é uma paixão dela. Aí ela falou assim, gente, mas eu já experimentei o que é você trabalhar com algo que você ama. Gente, parece que perde a graça porque vira uma obrigação. Então já pensou? Você aí no seu sonho, ai, minha vida vai ser perfeita quando eu tiver aquilo, quando eu tiver isso. Aí você vai chegar lá e vai ser realmente um trabalho, vai ser uma obrigação. Deixa de ter aquele prazer, sabe? Então, essa crise dos 20 anos é muito uma ilusão. É muito sobre ansiedade. O que é a ansiedade? É eu recriar cenários do futuro, várias coisas que podem acontecer, várias coisas que eu posso ser, mas na realidade eu não tô lá, eu tô perdendo agora, sabe? Tô perdendo hoje, coisas que eu poderia estar fazendo, tanto para Deus, porque Deus te deu talentos que você pode exercer hoje na vida de alguém, na sua igreja. Bom, e é isso, pessoal. Por aqui estamos em uma quinta-feira, 16h30, 16h40 mais ou menos da tarde. Então tá na hora de tomar um cafezinho, né? E eu não me apresentei no início do vídeo, eu sou a Gabi. Fiquem à vontade, se inscreva no canal, coloque aí um comentário, o que você achou do vídeo, dê ideias aí de coisas que vocês gostariam de ouvir por aqui. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.